boa tarde. Estamos estudando o livro Céu e Inferno, capítulo 7. Esse capítulo trata dos espíritos endurecidos. E hoje temos a comunicação de um espírito aborrecido. Vamos então à leitura e comentário. Este espírito apresenta-se espontaneamente a um médium reclamando preces. Que vos leva a pedir preces? Estou farto de vagar sem objetivo. Estais há muito em tal situação? Faz 180 anos, mais ou menos. Uma paradinha já, né, para comentário, porque é importante. Para nós, olha só o cuidado. Né? Para nós é um olhar assim de espanto, porque 180 anos daria 2 existências terrestres, mais ou menos, cada uma com 90 anos. E claro, isso surpreende. Mas, na verdade, o tempo não existe no mundo espiritual. E aí corre um perigo muito grande, porque as almas estão reencarnando e voltando ao mundo espiritual, e nós, muitas vezes, entorpecidos e distraídos e apegados, nos condicionamos a uma situação e deixamos de caminhar juntos com essa possibilidade de evoluir junto com os outros. Então, 180 anos é realmente muito tempo, mas para os espíritos o tempo não existe. Que fizestes na terra nada de bom. Qual a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Pergunta ou um comentário, né? Mas isso não forma uma categoria. Entre nós, tudo forma categoria. Cada sensação encontra suas semelhantes ou suas simpatias, que se reúnem. Um outro comentário. Nós não podemos perder nada, viu, gente? Porque é da mesma forma aqui. Embora a gente não perceba, pelo menos no mundo espiritual, os nossos sentimentos, pensamentos, modo de viver, de agir, atraem semelhantes do mundo espiritual. Então, com certeza, estamos sempre acompanhados por aqueles que têm a sintonia do nosso jeito de ser. Por que permanecestes tanto tempo estacionário sem que fosseis condenado a sofrer? É que eu estava votado ao tédio, que entre nós é um sofrimento. Tudo o que não é alegria é dor. Muito interessante essa frase. Tudo o que não é alegria é dor. Podemos usar uma outra palavra, né? Tudo o que não é equilíbrio é dor, né? Fostes, pois, forçado à erraticidade contra a vontade? São coisas sutilíssimas para a vossa inteligência material. Procurando explicar-me,
essas coisas, talvez comeceis a beneficiar-vos a vós mesmos. Faltando-me termos de comparação, não poderei fazê-lo. Uma vida sem proveito, extinguindo-se, lega ao espírito que a encarnou, o mesmo que ao papel pode legar o fogo quando o consome. Fagulhas que lembram as cinzas, ainda compactas, a sua preveniência, a causa do seu nascimento ou, se o quiseres, da destruição do papel. Essas fagulhas são a lembrança dos laços terrestres que vinculam o espírito até que este disperse as cinzas do seu corpo. Então, e só então, tem ele eterizada a essência, o conhecimento de si mesmo, desejando o progresso. Gostaria de fazer um comentário. Eu me lembrei aqui de uma frase de Joana de Ângeles, que eu sempre volto a ela em várias vezes, em ocasiões diferentes, que diz assim: a ausência do bem é tão grave quanto a prática do mal. Essa frase de Joana talvez traz a reflexão do que esse espírito disse. Ora, se a nossa vida, dentro da nossa vida não houve construção nenhuma do bem, é como se, voltando ao mundo espiritual, nós entrássemos num deserto. Não tem construção nenhuma. Não há nada. Um vazio, talvez. Então, com certeza, essa frase de Joana é bem lembrada, porque nós viemos ao mundo para desenvolver em nós as virtudes e talvez correndo atrás das coisas do mundo somente porque devemos correr, né? Atrás da nossa vida material, mas se ficarmos presos somente a isso, não deixaremos construção nenhuma ao nosso espírito imortal. Qual poderia ter sido a causa desse aborrecimento de que vos acusais? Consequências da existência. O tédio é filho da inação. Por não ter eu sabido utilizar o longo tempo de encarnação, as consequências vieram refletir-se neste mundo. Os espíritos, como vós, foram tomados de tédio, não podem libertar-se de tal contingência desde que o desejem? Não, nem sempre, porque o tédio lhes paralisa a vontade. Olha só, gente. Sofrem as consequências da vida que levaram e, como foram inúteis, desprovidos de iniciativa, assim também não encontram entre si concurso algum. Entregues a si mesmos, nesse estado, permanecem até que o cansaço decorrente de tal neutralidade os agite em sentido contrário, momento no qual a sua menor vontade vai encontrar apoio e bons conselhos e secundar-lhes o esforço e a perseverança. Por isso, esse tempo tão longo, de 180 anos, em paralisia total,
E isso foi um reflexo da forma que ele viveu. Ele diz aí de uma encarnação bem longa. Podeis dizer-me algo da vossa existência terrena? Ó, deveis compreender que pouco me é dado dizer, visto como o tédio, a nulidade e a inação provém da preguiça, que, por sua vez, é mãe da ignorância. E não vos aproveitaram as existências anteriores? Sim, todas, porém, parcamente, visto serem reflexos umas das outras. O progresso existe sempre, porém tão insensível que se nos torna inapreciável. Eu estou achando muito interessante, né, essa comunicação, porque traz, né, uma reflexão muito profunda, né, gente? Eu já comentei aqui várias vezes que nós observamos aí dentro da doutrina espírita alguns companheiros que eu não sei o que eles fazem, mas me parece milagre as pessoas fazerem tantas coisas, viajarem fora do país, terem tantas atividades físicas e depois, através de o trabalho online, trabalhos remotos, eu me sinto até, às vezes, preocupado comigo, porque talvez eu pudesse ter mais atividades do que já tenho. Mas vamos levando. Mas é de se trazer uma reflexão. O tempo que eu dedico ao bem do próximo e também ao meu espírito, né? Enquanto esperais uma nova encarnação, apraz-vos repetir as vossas comunicações? Evocai-me para me obrigardes a vir, pois com isso me prestareis um benefício. Então, até para vir dar comunicação, ele pede o auxílio de que se faça o pedido a ele, porque aí ele é como se torna para ele um dever, e aí ele consegue vir, né? Olha a dificuldade do espírito. Podeis dizer-nos por que tão frequentemente varia a vossa caligrafia? Por que interrogais muito, o que, aliás, me fadiga, quando tenho necessidade de auxílio? Agora, uma explicação do guia do médium. O trabalho intelectual é que o fadiga, obrigando-nos a prestar o nosso concurso para que possa dar respostas às tuas perguntas. Este é um ocioso no mundo espiritual, assim como foi no planeta. Trouxemo-lo a ti para que tentasses arrancá-lo dessa apatia, desse tédio que constitui verdadeiro sofrimento, às vezes mais doloroso que os sofrimentos agudos, por se poder prolongar indefinidamente. Imagina a perspectiva de um tédio sem fim. O pensamento, né? Aquele pensamento, isso nunca vai acabar. Realmente é um grande sofrimento. A maior parte das vezes são os espíritos dessa categoria que buscam as vidas terrestres apenas como passatempo e para interromper a monotonia da vida. Assim,
acontece aí chegarem frequentemente sem resoluções definidas para o bem, obrigados a recomeçarem sucessivamente até atingirem a compreensão do verdadeiro progresso. Um comentário final a respeito dessa comunicação que alguém queira fazer seria interessante. Eu fiquei aqui tentando imaginar o porquê dessa ociosidade toda, né, no plano espiritual. Eu estava, assim, impressionada com o relato. Parece que ele não consegue exercer a vontade para melhorar, ele fica ali estagnado. Bom, tanto é que falou que são 180 anos, né? Aí eu estava aqui durante o texto tentando entender um pouco melhor, aí me veio uma ideia assim, porque uma pessoa que não faz nada, eu conheço uma pessoa que não faz nada, não trabalha, vive de herança, não faz absolutamente nada. A hora que ela desencarna, ela não tem o cenário do mundo material lá, né? Então eu fico imaginando se seria isso, ela fica perdida no meio de um vazio, Celso, uma escuridão. Sim, um deserto, na verdade. E vaga por esse deserto, né? Que é o que a herança que ele deixou para ele. Uhum. Um nada. É. Obrigada. Mais algum comentário? Ou uma pergunta? Então, nós estamos encerrando o estudo de hoje. Que Deus nos abençoe.